Vamos à questão 22, na Unicamp 2026. Vamos adotar o método CAD, vamos ver a partir dos textos. Esse é o comando. É correto afirmar que a polêmica associada à postagem. E aí vamos ao A de alternativas. CAD. As alternativas são A, demonstra que a formação de gosto está mais relacionado a juízos pessoais, pois as práticas alimentares são guiadas por necessidades. B, apresenta uma aproximação social das classes altas em relação às populares. C, demonstra que o gosto está mais relacionado à experiência da classe, menos a juízos pessoais. E D, representa uma prática de distinção social das classes. É uma questão que parece ser de sociologia, não sei. Deixa eu ver, Pierre Bourdieu, acho que é sociologia, distinção social. Então, vamos ver, a D não tem diagrama, tem imagem e enunciado, vamos ao D então, diagrama e enunciado. Imagem é uma feijoada que não parece ser nada feijoada, uma feijoada parece ser desconstruída, é bem desconstruída. E aí fala, a imagem acima reproduz uma postagem, feijoada que havia consumido no restaurante de luxo, a reação, se isso é feijoada de rico, eu prefiro morrer pobre. Texto 2, a forma como as pessoas vivenciam as diferentes classes deve gerar as probabilidades dessas pessoas terem certos gostos, certos estilos de vida. No caso das altas, essa lógica é do desinteresse ou da não necessidade. Uma vez afastado de toda a urgência da vida pela sobrevivência e pela reprodução, os sujeitos das classes altas possuem uma relação de distanciamento com é aquela pirâmide de é a pirâmide de necessidades, né? Eles agora estão preocupados com luxo. Esse distanciamento transforma o senso de distinção em senso estético nessa classe. Distanciamento transforma o senso estético é a noção de que o belo se dá pela forma e não pela função. Polêmica associada à postagem. Qual é a polêmica aqui? É que isso é uma coisa, uma feijoada que não serve à função. Relacionando isso com o texto 2, é uma feijoada que eles julgaram belo, mas que não serve à função de alimentar, ou que não tem a, a eu não sei qual a função da feijoada é alimentar, né? Uh, uh, uh. Vamos ver se tem alguma alternativa parecida. Demonstra que a formação de gosto está relacionada aos juízos pessoais, pois as práticas alimentares são guiadas por necessidade de sobrevivência. Formação de gosto está mais relacionada ao juízo pessoal. Nossa, cara, que coisa estranha. Tá, formação de gosto. Aqui tá falando que a formação de gosto está relacionada. Não, pera aí. Correto afirmar que a polêmica associada à postagem. Isso pode estar certo, pode não ter nenhuma contradição essa alternativa, mas não significa necessariamente que é correto afirmar que a polêmica associada à postagem demonstra isso. Então, o que a polêmica associada à postagem faz? Ela demonstra, ela representa, ela demonstra, ela representa. Ela demonstra, ela representa. Essa é a primeira questão que a gente tem que perguntar. Bom, acho que as duas palavras são a mesma coisa. Vamos ver, representa uma aproximação social das classes altas em relação às populares. Não é um distanciamento isso aqui. Pois reduz a distância simbólica entre o universo de luxo e o popular, limitando o alcance da distinção. Essa a gente já exclui. B está errada. C. Demonstra que o gosto está mais relacionado à experiência de classe e menos a juízos pessoais. Não, a experiência da classe mais baixa levou ela a não gostar dessa feijoada. Então está correto. O gosto está mais relacionado com
está mais relacionado à experiência de classe e menos a juízos pessoais, pois simboliza o gosto das classes altas pelo belo e um senso estético formado pela necessidade. Não, aqui está errado. Senso estético formado pela necessidade é uma coisa que eu nunca diria aqui. Eu não. Senso estético, ele é a noção de que o belo se dá por forma, ele é uma. Então, não há urgência ou necessidade. Né? Eles formam um senso estético porque não tem mais nada para fazer. Senso de distinção. É um senso de diferenciação. Senso estético. Eles querem ser diferenciados. Não, acho que a C por isso a gente não pode falar, mas o resto está certo. Vamos ver a D. Representa uma prática de distinção social. É correto afirmar que a polêmica associada à postagem representa uma prática de distinção social das classes altas em relação às populares. Correto, pois simboliza um senso estético que valoriza a forma. Correto também, não. E aquilo que não é necessário, em vez da função. A D. A D é a perfeita. A A, eu não sei porque está errado, demonstra que a formação do gosto está relacionada mais a juízos pessoais. Não é, a A tá errada justamente por isso. Porque a gente meio que a postagem falou, e essa definição do texto 2 falou, que o gosto está mais relacionado a experiências de classe. Então, chutar D. Beleza. Essa aqui são construções sociais. As práticas alimentares e escolhas de consumo são construções sociais que geram e reproduzem a distinção social. Para Bourdieu, o gosto pessoal reflete a posição e a origem social de cada indivíduo. Aqui é muito simples, ela não promove aproximação. A C, senso estético das classes altas é pautado pela liberdade e pelo supérfluo, não necessidade. Então errou bem nesse finalzinho, passo que a necessidade material molda o gosto prático das classes populares, e a D. E aqui está correta. Vamos ver, a sociologia de Pierre investiga como as desigualdades de classe são reproduzidas e legitimadas através de práticas culturais e estéticas cotidianas. O hábitos atua como um sistema de disposições adquiridos, que orienta gostos e escolhas. O hábito orienta gosto e escolha, e a classe define o hábitos, pelo que entendi. Então, a classe define os hábitos definem gostos e escolhas. O gosto de classe expressa a distinção social, transformando preferências estéticas em ferramentas de diferenciação e demarcação de posições de poderes. Interessante. De acordo com o sociólogo, as classes mais altas utilizam o gosto, preferências artísticas, gastronômicas ou culturais como uma ferramenta para se diferenciar e demarcar poder em relação às classes populares. A feijoada de luxo representa essa estática da não necessidade, do desinteresse, a valorização da forma, da estética e do supérfluo, enquanto o senso popular valoriza a função prática. A feijoada tradicional farta para saciar a fome. É maravilha.